1838. A cidade do Rio de Janeiro institui o Arquivo Público Nacional, conforme previa a Constituição de 1824. O Arquivo Público do Império tinha por finalidade guardar os documentos públicos e somente em 1874 abriu esse arquivo à consulta pública. Ou seja, durante 173 anos da história do nosso país, foi o Arquivo Nacional quem garantiu o acesso a documentos públicos no Brasil. Ainda que previsto o livre acesso no arquivo público, não estava estabelecido como que seria o procedimento para o cidadão que quisesse exercer esse direito, o que nos faz refletir acerca da efetividade do acesso a esses dados públicos. Foi uma época cheia de lacunas e incertezas quanto às fontes de coleta desses documentos. Passam-se anos e em 1988, como o princípio previsto na Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios passaram a obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Trataremos aqui sobre o princípio da publicidade, o que nos garante como cidadão acesso à informação relacionada aos atos públicos. Mas essa publicidade garantida constitucionalmente não deveria ter sido interpretada somente como forma de publicação de um ato, mas sim que fosse realizada de forma clara, acessível, transparente a todos, E aí o que sim conferiria ao cidadão o direito de fiscalizar a atuação dos atos realizados no âmbito da administração pública. E acreditem que mesmo assim não foi possível exercer esse direito constitucional, pois não haviam mecanismos eficazes que fossem capazes de possibilitar o pleno exercício conferido ao cidadão em obter as informações sobre o cotidiano da administração pública. E para o cidadão manter uma interação com o órgão público era uma tarefa muito difícil, exigia muito esforço e negociação com os agentes envolvidos para que eles pudessem conseguir a informação que ele queria. E aí, em 1988, essa prestação de contas à sociedade das ações que eram realizadas pelo Estado eram feitas somente como forma de exercer os direitos que estavam ali previstos, os direitos de liberdade da informação, mas não se importavam com a transparência no fornecimento dessas informações. Em 2003, o tema ganha relevância quando dá a criação de um órgão com poderes específicos para tratar do assunto transparência, por meio da lei que criou o cargo de ministro do Estado, do controle da transparência e também pela realização do primeiro seminário internacional sobre o direito de acesso a informações públicas, o que demonstrava a urgência de regulamentar esse direito de acesso a informações públicas no Brasil de forma transparente. E aí, após a realização do seminário, foi criado, que esse seminário foi realizado pela Abragi, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foi criado o Fórum de Acesso à Informação Pública. E aí, o objetivo desse fórum foi agregar organizações da sociedade civil para pressionar o governo na regulamentação do direito de acesso à informação pública, que já era garantido na Constituição Federal de 1988. Porém, não havia regulamentação clara acerca desses procedimentos necessários para se fazer valer o direito de acessar os documentos e dados do governo com transparência. No mesmo ano, um projeto de lei de iniciativa da Câmara de Deputados marcava o início da tão sonhada regulamentação. O processo de incentivo à criação da lei e a pressão ao poder público para que a lei fosse sancionada contou com a participação de muitas entidades e organizações da sociedade civil. Até a votação final pelo Congresso Federal, 9 anos passados, muita coisa aconteceu. Teve muito entrave e muitas complicações para essa tão sonhada aprovação. Como a proposta trazia custos à União, não deveria partir a iniciativa só do Congresso, pois assim ela seria considerada inconstitucional. Aí veio a proposta do Executivo, em 2009, através da Casa Civil da Presidência da República, com algumas menções acerca da possibilidade de sigilo eterno de documentos. Esse projeto de lei foi apensado à proposta do deputado Reginaldo Lopes e, por isso, ela não precisou recomeçar do zero. E com o empenho de deputados, foi retirado do texto a brecha ao sigilo eterno. E aí, em 2010, o parecer foi aprovado pelo colegiado e enviado lá para o plenário da Câmara.
Na época, a transparência estava sendo uma tendência global. Haviam muitos países adotando medidas para aumentar a visibilidade das ações governamentais e aí sim promover de uma forma muito mais efetiva o acesso a informações, afirmando a importância da transparência para o exercício da democracia. A transparência nas ações do Estado e o direito de requisitar informações são alicerces de uma sociedade democrática. É importante te contar que chega em cena, em 2009, a Lei Complementar 131, o que, além do habeas data, foi um passo de concretização da transparência em tempo real, com informações pormenorizadas nos sistemas integrados da administração. E aí, após o Brasil ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Senado deu um tratamento célere a essa proposta. Mas ainda assim, havia muitos entraves e aí também resultou em sucessivos adiamentos das votações, que é a chamada oposição oculta, que em razão do interesse de que houvesse essa possibilidade do sigilo eterno, não estava sendo prezada a tão sonhada transparência. E aí, finalmente, em 2011, a chefe do Poder Executivo Federal sanciona a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527, em 18 de novembro. Uma grande vitória para o cidadão e para a efetividade do acesso à informação, onde passou-se a exigir do poder público que ele adotasse sistemas de informação, não somente ali com a disponibilidade da informação, mas também que ela seja disponível de forma clara, objetiva, compreensiva, para que todos os cidadãos possam acessá-la com facilidade. No mesmo dia que a lei foi sancionada, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que tinha como objetivo apurar as violações dos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. E para que isso acontecesse, dependia do que estava transcrito na lei, no artigo 21, que aí somente assim, com o uso combinado das normas, foi possível obter esses documentos das Forças Armadas. Então, eis que entrou em vigor a lei e eu vou contar uma coisa a vocês. Muitas pessoas esperavam ansiosas para que essa lei entrasse em vigor. Dentre elas, o jornalista Francisco Leali, que fez o seu primeiro pedido utilizando a lei na busca de informações a respeito de documentos do período da ditadura militar, entre os anos de 1964 a 1985. Porém, é uma realidade em nosso país a ausência de regulamentação municipal dos procedimentos da Lei de Acesso à Informação. Dados fornecidos pela Controladoria Geral da União demonstram que 86% dos municípios não regulamentaram a lei em âmbito municipal. E aí, colocar em prática os procedimentos previstos na lei, como, por exemplo, o incentivo ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, são de suma importância para o desenvolvimento de uma cultura de integridade na gestão. Incentiva os esforços pelas melhores práticas e programas de governo. Por isso, regularizem a legislação do seu município por meio de um projeto de lei. É a melhor forma de garantir que os cidadãos participem dos processos e esses resultados atendam ao máximo seus interesses. Então, gente, popularizem a utilização da lei com a criação de novas ações de divulgação da lei para toda a população. Estimulem parcerias com escolas, com universidades, com faculdades. A transparência, ela tem um poder transformador.